Santa Ceia, celebração daquilo que Cristo conquistou a meu e a seu favor. Então eu te convido a abrir a palavra de Deus, onde Ele vai ministrar no meu e no seu coração, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versos 23 ao 26. Amém? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Coloca a mão no coração e diga para Deus a liberdade que você dá para ser trabalhado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu nos entrega a Tua palavra, que é viva, poderosa, eficaz em cada um dos Seus desígnios, Seus propósitos. E diante desta verdade, nós Te damos toda a liberdade para que se cumpra em nós esses desígnios e esses propósitos, mediante a Tua palavra, que vai ser agora ministrada na revelação do Teu Santo Espírito, que é o autor e o revelador dela. E te pedimos que nesse revelar nos seja aberto o entendimento e nos dada a compreensão para que tudo assim se cumpra. E eu me entrego a Ti, Espírito Santo, para que Tu me tomes, a fim de que não seja eu a falar, mas sim Tu falando e ministrando através da minha vida. Amém. Meus queridos, pode tomar o vosso lugar. Meus amados, o texto que nós lemos, texto base da Santa Ceia, usada em todas as vezes que ministramos, com algumas raras exceções, não é um momento em que Paulo implanta a Santa Ceia, mas é um momento em que Paulo traz uma correção para a igreja de Coríntios, diante das distorções que estão acontecendo no desenrolar da comunhão dos santos naquela comunidade. Porque nós sabemos que a Santa Ceia foi instituída por Jesus um dia antes dos acontecimentos que o conduziram a cumprir a obra expiatória naquela cruz. Nós sabemos que foi ali, naquele momento, em que eles estavam participando da Páscoa, da última Páscoa, da última celebração da Páscoa, em que Jesus estava presente com eles, e ele ali, antecipando a sua morte, introduz, através de dois elementos simples, que faziam parte da mesa de todos os judeus, estabelecendo um novo propósito, onde ele revela a sua entrega, a sua submissão ao projeto de Deus, a sua obediência para o cumprimento da promessa de Deus, a sua disposição de pagar o preço do pecado da humanidade, para que, pagando esse preço, todos que nele viessem a crer, alcançassem a salvação para a sua alma e a remissão de todos os seus pecados. Então, quando Paulo envia esta carta para a igreja de Corinto, ele está corrigindo erros, falhas e distorções de uma comunidade cristã que já tinha o hábito da Santa Ceia, que praticava a Santa Ceia, que partilhava da Santa Ceia, a tornar aos princípios fundamentais, pelo qual Cristo estabeleceu
esse sacramento, vamos assim dizer. Porque é algo que deve ser praticado por todo cristão. E esse dever está bem elucidado na frase que Jesus diz: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E é uma afirmação muito bem definida na sua essência. Ele diz: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, ou seja, quem não participar do pão e do vinho na celebração da Santa Ceia, não tem parte comigo. E aí, irmãos, tem muito cristão que abre mão desse direito, muitas vezes por não ter entendimento. E aí até eu pego a meia culpa, né? Porque muitas vezes a igreja não explica a profundidade desse ato, desse momento de comunhão, desse momento de partilha, desse momento em que nos reunimos para lembrar a morte daquele que vive. Ô pastor, como assim celebrar a morte daquele que vive? É porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele está à direita de Deus Pai, vivo, exercendo o seu ministério celeste, que é ser meu e seu advogado, meu e seu intercessor, até o tempo do fim da dispensação da graça. Porque tem muitos que não entendem que um dia a graça há de se findar. Assim como um dia terminou a dispensação da lei, né? Assim também há de terminar a dispensação da graça. E a dispensação da graça termina no dia que a igreja for arrebatada por Cristo, no momento da sua segunda vinda, onde Ele vai tomar os seus, onde Ele vai receber a sua noiva, para estar com ela nas bodas, durante 7 anos de celebração, durante 7 anos de festa, com aqueles que verdadeiramente são os remidos. Amém? Então um dia a dispensação da graça termina. E Jesus diz que a vida eterna é para aqueles que forem fiéis até o fim. Fiel ao quê? Aos princípios de Cristo. A palavra de Cristo. Amém? E a palavra de Cristo diz que nós temos que estar nele e ele estar em nós. Então nós não podemos abrir a mão de princípios que Cristo estabeleceu como fundamentais. E a Santa Ceia é um deles, porque Ele diz que não tem parte com Ele quem não pratica. Amém? Então o que nós estamos celebrando hoje é essa morte, a qual Ele diz que é para nós celebrarmos até que aconteça esse momento, esse evento, que vai culminar com o arrebatamento da igreja. Até lá é para nós celebrarmos a sua morte. Por que celebrarmos a sua morte? Porque quando nós olhamos para a morte de Cristo e a realidade de tudo que Ele sofreu, padeceu e enfrentou, até o momento daquela frase notória, a qual Ele diz: Pai, está consumado. Nós lembrarmos que aquele consumado significa que Ele morreu para que com Ele morresse os nossos pecados. Que Ele morreu para que com Ele morresse as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas maldições. Quando Ele deu aquele consumado, nós precisamos lembrar que naquela morte que Ele morreu, Ele pagou o preço da minha e da sua dívida com a morte. Porque quem é praticante do pecado, o seu salário é a morte. Mas quem há de pagar esse salário? Irmãos, olha para mim aqui. Não tem um versículo na Bíblia que diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro? Será que a gente consegue mensurar o valor em termos monetários? Se vale mais que o mundo inteiro,
como que alguém pagaria o preço da dívida da sua própria alma? Alguém é dono do mundo inteiro? E ainda a Bíblia diz que se vender o mundo inteiro e tiver alguém para comprar, ainda vai ter que arranjar mais alguns planetas para vender, porque vale mais do que o mundo inteiro, para acrescentar no valor para pagar para Satanás. Alguém consegue fazer? É uma dívida impagável, mas ela se pagou em Cristo Jesus com a sua morte. Então, quando nós estamos aqui celebrando a morte daquele que vive, é para nós lembrarmos de que ele cumpriu perfeitamente todos os itens da velha aliança, do antigo pacto. Qual era o antigo pacto, pastor? O antigo pacto dizia que só havia remissão de pecados por derramamento de sangue, e aí nós sabemos que eram feitos sacrifícios de animais para expiação temporária, porque não era permanente. Ela precisava ser renovada de tempo em tempo. Então não era uma aliança perpétua, era uma aliança que ela tinha início, tinha meio e tinha fim. Mas Cristo, quando estabelece a Santa Ceia, ele estabelece dizendo: este é o sangue da nova aliança. E essa nova aliança é perpétua. Tem início, mas não tem fim de dias, porque ela é perfeita. O preço do sangue de Jesus foi o preço perfeito para resgatar não apenas uma alma, mas todas as almas que nele creem. Amém? Então Paulo, ele vem tratar com os coríntios e dizendo para eles: olha, para aí um pouquinho, vocês perderam a essência. Vocês perderam aquilo que é o princípio fundamental pelo qual Cristo instituiu a Santa Ceia. Vocês perderam essa realidade, perderam esse foco, perderam esse discernimento, porque diz que os coríntios estavam fazendo as coisas de qualquer maneira. Como assim, pastor? É só você pegar no mesmo texto e dar uma marcha ré. Verso 17 diz assim, 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, por quanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e não há quem tenha, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. O que Paulo está dizendo? Que eles estavam se reunindo para fazer a Santa Ceia do Senhor, mas cada um estava comendo a hora que queria, do jeito que queria, a quantidade que queria, e não estavam mais dividindo, não estavam mais compartilhando, não estavam mais sendo solidários, fraternos, não estavam mais dividindo corretamente o pão e o cálice de acordo com o princípio de Cristo. Porque diz que Jesus pegou o pão, deu graças, o partiu, deu um pedaço a cada um, ninguém ficou sem, e mandou que cada um comesse, todos juntos. Tendo todos comido aí, então ele pegou a taça de vinho, abençoou, deu graças, e da mesma forma,
cada um tomou um pouco daquela taça, porque Jesus estava dizendo que era um ato de comunhão, de interação. Mas os coríntios perderam o princípio básico, saíram do rumo, saíram do propósito, e a igreja começou a ser prejudicada. Por quê? Porque quando a gente sai da essência, problemas acontecem, e aí vem as divisões, vem as confusões, vem pessoas insatisfeitas, e assim vai. Porque, irmãos, quando Jesus estabeleceu a ceia, Ele estabeleceu para que fosse um momento maravilhoso. Não só para recordar a sua morte, mas também para usufruir dos benefícios daquilo que Ele conquistou. Também para usufruir dos benefícios. Como assim, pastor? Irmãos, vocês querem ver qual era a essência, a primazia da Santa Ceia? Abra comigo em Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2, o verso 41 em diante diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comunhão. Irmãos, aqui está o início do momento em que a igreja de Cristo surge como um ambiente de comunhão dos santos. Uma estrutura onde passou a receber aqueles que creram em Cristo, que o receberam em seu coração, com entendimento, declarando-o como Salvador de suas vidas, se batizando publicamente, para que ficasse fundamentado o seu princípio de fé em Cristo. E diz que diante disso eles passaram a se reunir. Porque, irmãos, igreja não é essas paredes aqui, tá? Essas paredes é uma estrutura. Ela só tem nome de igreja quando nós estamos aqui dentro. Porque a igreja é a reunião dos santos. Amém? A igreja não são as paredes. É a unidade da fé promovida pela comunhão dos santos. Amém? Então diz que nesse primeiro momento que foi estabelecida essa igreja, eles começaram a partilhar da comunhão. E diz que eles então partiam o pão. O que é partir o pão? Eles começaram a praticar a ceia. Mas, irmãos, olha para mim aqui o que está no versículo. Olha como é que era esta igreja nos seus primórdios. Diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar na doutrina? O que é doutrina? Ensino, instrução. E que ensino e que instrução é essa? A verdade do Evangelho de Cristo. Amém? Então eles perseveravam no ensino da palavra de Jesus. E diz que não só perseveravam na doutrina, mas na comunhão. Eles estavam em comunhão, havia uma unanimidade de fé em cada um deles, que promovia que eles se ajuntassem em o nome do Senhor Jesus. E diz que essa comunhão vinha também a estar presente no partir do pão, que era a Santa Ceia, e nas orações. Uma igreja que orava, uma igreja que tinha comunhão
com o ensino, com a instrução, comunhão com a ceia. Esse era o princípio essencial que fazia parte da igreja no primeiro momento da sua estrutura. Não havia falta de nada para ninguém. As pessoas compartilhavam as coisas. As pessoas, por amor, se doavam, se entregavam. Havia uma comunhão forte. Mas também era uma igreja que orava. Era uma igreja que orava. Irmãos, Paulo, quando ele envia essa carta à igreja de Coríntios, ele está dizendo: tornem a essa essência. Tornem a essa prática. Agora, olha para mim aqui. Sabe o que acontece quando isso está presente na igreja? Diz ali: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, pelo fato da igreja ter essa essência, estar sobre estes alicerces, praticando esses princípios, permanecendo na doutrina dos apóstolos, tendo comunhão, no partir do pão, nas orações, havia temor no coração de cada um, e havia o sobrenatural de Deus se movimentando. Quando nós nos reunimos para celebrar o corpo e o sangue de Cristo, nós estamos celebrando o próprio Cristo, a sua própria conquista. Nós estamos celebrando que o nosso preço foi pago. O preço do nosso pecado foi pago. Nós estamos limpos, estamos purificados, estamos justificados, estamos com toda a liberdade de ter comunhão com Deus. Significa que quando participamos da ceia, todas as sortes de bênçãos estão liberadas através de Cristo, a meu e a seu favor. Significa que se todas as sortes de bênçãos estão liberadas, porque estamos celebrando Cristo, estamos em comunhão com Cristo, estamos nele e Ele está em nós, significa que sinais, prodígios e maravilhas são liberados para abençoar o povo que se reúne em nome de Deus. E nós estamos perdendo esse privilégio, irmãos, por não entender a profundidade do que celebramos, mediante o corpo e o sangue de Cristo. Estamos nos privando de privilégios, onde o Espírito Santo podia estar aqui já, manifestando um poder, liberando sinais e prodígios, liberando maravilhas, liberando cura, libertação, liberando milagres. Mas pastor, mas eu estou aqui para tomar a ceia. Mas e como que está o nosso coração? A gente está celebrando, está se regozijando, está lembrando do que Cristo fez por mim e por você? De onde Ele nos tirou, como Ele nos tirou e o que Ele promoveu para a gente ter uma vida abençoada? Ou a gente simplesmente está cumprindo tabela? Sabe, irmãos, diz ali que eles tinham comunhão em tudo, inclusive na oração. Inclusive na oração. Eu não estou falando, irmãos, de uma oração qualquer, mas de uma oração uníssona. Como assim, pastor, uníssona? Olha para mim aqui. O que foi que se manifestou no cenáculo? Se você pegar Atos, se eu não me engano é no capítulo 4, com uma nova manifestação do Espírito Santo. Você sabe
Porque ali no capítulo 2 de Atos é a descida do Espírito Santo, se cumprindo a promessa de Jesus. Ele disse, olha, aguardem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Porque Deus há de cumprir a sua promessa, e Ele disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E nós sabemos que se cumpriu, porque estavam todos ali reunidos, quando de repente veio o som como de um vento impetuoso, e desceram línguas repartidas como que de fogo, e de repente todos que estavam ali passaram a falar em outras línguas. E foi através desse movimento que surgiu a primeira igreja. A comunhão dos santos. Mas ali no capítulo 4 diz que eles oravam unânimes. E quando eles estavam orando unânimes, o que é unânimes, pastor? Numa só direção, num só propósito. Todos em comunhão e decidindo buscar a mesma coisa, a mesma direção, a mesma revelação. Estavam unânimes em oração. E diz que aquele lugar tremeu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Jesus continua sendo o mesmo, irmãos. O poder de Cristo é o mesmo. O Espírito de Deus que está aqui é o mesmo que desceu lá. Esse Espírito de Deus que está aqui é o mesmo. Ele tem o mesmo poder, a mesma força, a mesma autoridade. Pastor, então por que ele não faz? Eu e você temos a resposta. Eu e você temos a resposta. Irmãos, quando a gente vem para a ceia, é o nosso culto racional a Deus. Não interessa quem está aqui, quem vai estar aqui. Não interessa quem fala, quem prega. Interessa que eu vim para adorar a Deus. Que eu vim para ter comunhão com os santos remidos de Deus. E nessa comunhão, a ser grato, abrir meu coração e reconhecer a minha gratidão por tudo que Deus fez, por tudo que Jesus conquistou naquela cruz. Para me resgatar, para me sarar, para me curar, para me libertar, para me dar uma nova vida, para salvar a minha alma, para pagar o preço do meu pecado e me declarar livre. Estabeleceu o título mais precioso de todos, ser chamado Filho de Deus. Irmãos, era para nós estar aqui com uma alegria, com um gozo, com uma felicidade. Mas tem gente olhando para o relógio. Tem gente digitando no celular. Aí querem sinais, prodígios e maravilhas. Diz que aquele povo que estava unânime, orando, provocou um tremor de glória. Provocou um tremor da ação do Espírito de Deus. E todos foram cheios. Regozijo, regozijo, glória, graça. O Espírito é o mesmo, irmãos. Nós é que perdemos a essência. Paulo manda a carta para Coríntios dizendo, olha, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Que a celebração da Santa Ceia é para mim recordar tudo que Cristo promoveu na sua morte, para que eu tenha vida e vida com abundância. Paulo escreveu a carta para os Coríntios dizendo, vocês têm que tornar as raízes daquela essência do primeiro amor, onde havia um comprometimento, uma comunhão, uma unanimidade de fé. Tem que voltar à essência do que é partilhar o corpo e partilhar o sangue.
voltar à essência do que é ter parte com Cristo, do que é estar ligado nele, para que ele esteja ligado em nós. Porque, irmãos, as pessoas às vezes vêm para a Santa Ceia com 2 bolas de ferro nos pés. Alguns nem sabem que tem Santa Ceia, são pegos de surpresa, e aí já ficam se condenando. Agora, estou ralado, estou frito, todo mundo vai ver que eu não vou tomar a ceia porque eu estou em pecado. E tem os que vêm com a bola de ferro, né? Ó vida, ó azar, ó desgraça, Santa Ceia, vou me enredar. Irmãos, isso é chutar o pé da cruz. Porque você está dizendo que o pecado tem mais poder do que Jesus. Ele disse: se vos arrependerdes e confessardes, o vosso Pai é fiel e justo para vos perdoar de todo pecado. Diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E uma vez aplicado o sangue, não há mais condenação nem acusação. O que está faltando, irmãos, o que está faltando é oração na igreja. É as pessoas entrar, adorar a Deus de um coração rasgado, reconhecendo que é um pecador, mas reconhecendo que pelo poder da obra da cruz, está remido, está lavado, está justificado, está abençoado. Está livre do pecado, e o pecado não tem poder contra a sua vida. A morte não pode te tomar, porque aquele que venceu a morte está em mim e em você. Até porque o salário do pecado é a morte. Eu não deixo de ser pecador, mas a partir do momento que eu abandono a prática do pecado, não tem mais como a morte me deter no túmulo. Essa casa vai se desfazer, mas a minha alma vai para a glória com Cristo. Irmãos, Paulo mandou essa carta para os Coríntios dizendo: voltem à essência. E o que é permanecer na doutrina dos apóstolos? É eu ter o entendimento dessa palavra, irmãos, dessa verdade, a qual diz que Cristo nos libertou para que verdadeiramente sejamos livres. E diz que não é para nos tornar jugo de escravidão. O pecado não tem mais poder de nos escravizar. Satanás não tem mais poder de nos escravizar. A palavra diz: não torneis. É nós que decidimos tornar. Com as nossas atitudes, com as nossas decisões que são contrárias aos princípios de Deus. Mas Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Oh, pastor, isso é impossível, porque eu sou pecador, eu sou falho, eu sou imperfeito. Verdade, mas a graça de Cristo encobre multidões de pecados, desde que no nosso coração o pecado seja um acidente, e não um planejamento e uma execução. Porque a palavra de Deus diz que só há condenação para quem planeja e executa o pecado, irmãos. Agora, quem tropeça, quem cai, Deus diz: por 7 vezes cairá o justo, e 7 vezes eu o levantarei. A diferença está no justo. Justo é aquele que tem o sangue de Jesus, que recebeu Cristo no seu coração com entendimento. E vive esse Cristo, enfrentando as mazelas do mundo, as aflições do mundo, as dificuldades do mundo, dizendo não para o pecado e sim para Deus. Dá para entender, irmãos? Jesus não tem problema com o pecador. Até se você analisar comigo, quando Jesus instituiu a Santa Ceia,
Foi uma Santa Ceia tensa. Como assim, pastor? Foi tensa aquela Santa Ceia. Por quê? Porque se desenrolou muitas coisas naquela Santa Ceia. Primeiro que os discípulos foram entrando tudo lá no tabernáculo, naquele salão que foi preparado para a Páscoa. E eles entraram tudo lá de peito inflado. Tinha até uns conversando entre os outros, quem que ia sentar no melhor lugar? Quem que tinha direito de sentar no lugar mais próximo de Jesus? Aí Jesus olhou para eles, viu todo mundo sentadinho na mesa. Olhou bonito, né? Ninguém se preocupou em receber uns aos outros, em fazer os princípios básicos. Quando uma pessoa entrava numa casa, qual era, pastor? Tinha um escravo que lavava os pés das pessoas, para as pessoas entrarem na casa, para tirar a sujeira, aquele vínculo do mundo. Sabe quem é que teve que lavar os pés? Vocês lembram dessa passagem? Foi Jesus que lavou os pés de todos os discípulos, dizendo para eles, se vocês não têm humildade no coração de vocês, eu tenho. E não se esqueçam, que o servo não é maior do que seu Senhor. Aquela Santa Ceia já ficou tensa aí, mas ela ficou mais tensa ainda quando Pedro resolveu dar uma de bom. Ele disse, não, Jesus, meus pés tu não vai lavar não. Aí Jesus, eu acho que deu uma olhada, olhar 43 para Pedro e disse assim, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí já veio Pedro exagerado. Bom, Senhor, então lava o corpo todo. Só que aí Jesus revela uma coisa interessante. Ele disse, não, Pedro, não precisa lavar o corpo todo, porque vós todos já estáis limpos. Vós já estáis limpos pela palavra, à exceção de um. Vocês sabem quem é o um que não estava limpo pela palavra? Todo mundo lembra quem é? Esse nomezinho veio bem forte na mente. Pois é, a ceia já ficou mais tensa. Não bastasse essa tensão toda, diz que Jesus sentou na mesa, começou a comer da Páscoa, e como ele já tinha dado o toque, dizendo que tinha um ali que não estava limpo pela palavra, ele resolveu dizer, pois é, esse que não está limpo vai me trair. E aí um discípulo começou a olhar para o outro com aquela cara de vítima. Aí um começou, sou eu? Será que sou eu? Aí teve o cara de pau de Judas. Senhor, acaso seria eu? Vocês lembram disso? E todos os discípulos olhando, com aquele ar de preocupação, quem é o traidor? E aí Jesus decide fazer o seguinte, ele disse, aquele a quem eu entregar o bocado de pão molhado no vinho. E aí Jesus molha o bocado de pão no vinho e entrega para Judas. E ele diz a seguinte frase para Judas, vai e faça o que está no teu coração. Agora, irmãos, olha para mim aqui. Vocês sabem quem foi o único apóstolo que não tomou a ceia? Alguém sabe? Quem foi o único dos 12 apóstolos que não tomou a ceia? Alguém sabe? Vou revelar para você. Abra João, capítulo 13, versículo 30. João 13, 30 diz assim, ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite.
Quem recebeu o bocado? Quem recebeu o pão molhado no vinho? Quem foi? Quem foi? E ali diz que ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e o versículo termina dizendo, e era noite. Pastor, Judas não participou da Santa Ceia? Não. Sabe por quê? Porque ele não estava limpo pela palavra. Não foi o que Jesus disse? Eu vou ler para você. Tem gente que precisa. Abra ali João 13, verso 10 e 11. Diz ali, declarou-lhes Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Agora, irmãos, volta no capítulo 12 de João, no verso 47 em diante, diz assim, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Amém? Quem é que julga? A própria palavra. Quem é que não estava limpo? Judas. Ele pôde participar da ceia? Não. E diz que ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. E era noite. Quem não está limpo pela palavra, quem não guarda e pratica a palavra, vai para as trevas. Vai para as trevas. Judas não estava limpo pela palavra. Por quê? Porque o coração dele tinha rejeitado Jesus. Porque no coração dele ele tinha rejeitado os ensinamentos de Jesus. Porque no coração dele ele tinha rejeitado a palavra. E aí ele saiu logo para fora e diz que era a noite. Ele saiu para as trevas. Por isso ele traiu Jesus. Por isso ele não participou da ceia. Irmãos, a única coisa que Cristo faz distinção é com quem não tem a prática da palavra. Quem tem consciência do pecado e continua praticando o pecado. Isso diz que certa expectação de condenação o aguarda. Porque vocês acham que Judas morreu enforcado? Ô, pastor, onde é que está isso? Isso é do Antigo Testamento? Não, é do Novo. Abram aí Hebreus 10, 26, se eu não me engano. Vamos ver. Ele mesmo. 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem rejeita Cristo, quem rejeita a palavra, quem conhece a verdade e não pratica. Judas caiu fora, não participou da ceia, porque a palavra não estava nele. Porque a palavra não tinha limpado a vida dele. Porque mesmo ouvindo a palavra, tendo visto a palavra, participado do poder da palavra, ele decidiu rejeitar.
e cumprir os seus próprios desejos carnais. Ele foi contra os princípios morais, éticos, ele foi contra a verdade de Cristo. Porque a palavra de Deus revela o que é santo, o que é profano, o que é moral, o que é imoral, o que é certo, o que é errado. Ela revela. Jesus não teve problema com pecadores. Pedro pecou. Os apóstolos todos pecaram por vaidade, por soberba, por falta de comunhão. Teve vários pecados ali na Santa Ceia. Jesus não teve problema com nenhum, a não ser com aquele que rejeitou a verdade. E quem rejeita a verdade, trai a Cristo. E quem trai a Cristo, morre. Entenderam? Facinho, facinho. A gente aqui complica. Agora, irmãos, olha para mim aqui. Mas quem está com a palavra, mesmo sendo pecador, e está procurando seguir o caminho e aplicar os princípios de Cristo, e buscar a retidão, a integridade, abandonar a prática do pecado, seguir os princípios morais, éticos, seguir a verdade de Cristo, mesmo sendo pecador, Jesus tem algum problema, alguma rejeição pela questão do ser pecador? Não. Ele deu a ceia para Pedro, ele deu a ceia para Filipe, ele deu a ceia até para Tomé, aquele incrédulo. Foi ou não foi? Estão entendendo, irmãos? O problema não é a nossa condição, mas sim o que praticamos, mediante o conhecimento da palavra. E Cristo hoje está se manifestando com o seu poder em glória, nos lembrando de que Ele nos tornou pecadores justificados, porque aquele que entende o que é pecado e resolve deixar, ainda que continue sendo uma natureza pecadora, tem a graça, tem a remissão, tem o perdão, tem a justificação pela fé. Não tem condenação, não tem acusação. E se a igreja tornar aos primórdios da essência que está estabelecida no corpo e no sangue de Cristo, sinais, prodígios e maravilhas vão começar a acontecer na nossa vida. Foi por isso que Paulo corrigiu Corinto, dizendo: voltem à essência, porque Cristo quer liberar dons. Voltem à essência, porque Cristo quer manifestar a graça com transbordância. Voltem à essência, porque Cristo quer que o seu Espírito tenha liberdade de promover sinais, prodígios, maravilhas. Voltem à essência, porque o Espírito quer trazer vida e vida com abundância àquele que o recebe como o Senhor da sua vida, como seu Salvador. Está dizendo: voltem à essência, voltem ao entendimento que celebramos a morte daquele que vive até que Ele venha para nos levar como a sua noiva. Irmãos, quando a gente olha para a Santa Ceia, a gente tem que lembrar que através do corpo e do sangue de Jesus, não tem mais acusação, não tem mais condenação. Eu sou livre e me chamam filho e filha de Deus. Se coloca de pé. Feche teus olhos. E vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos nos alegrar pela salvação que está na minha e na sua vida. Vamos nos regozijar, porque Ele pagou o preço do nosso pecado. Vamos nos regozijar, porque sob as suas pisaduras fomos sarados.
Vamos nos regozijar, porque Ele pregou naquela cruz as maldições que estavam sobre as nossas vidas. Vamos nos regozijar, porque Ele pregou no madeiro. Ele pregou no madeiro a minha e a sua morte. Vamos nos regozijar, porque Ele levou com Ele. Ele levou com Ele a nossa sentença. Vamos nos regozijar, porque através daquela cruz nos tornamos livres. Livres. Vamos nos regozijar, porque naquela cruz se manifestou o perdão de Deus. Vamos nos regozijar, porque naquela cruz nos foi dado o direito de ter comunhão com Deus, de estar com Deus, andar com Deus e de compartilhar da presença de Deus. Vamos nos regozijar, porque na morte de Cristo foi conquistada a nossa vitória. Sua morte, o Salvador do mundo caído estava, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Fôlego parou, o céu de longe viu, em trevas se encontrou o Filho. A morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. O chão então tremeu, a pedra removeu e nada superou o seu amor. O Rei ressuscitou, venceu naquela cruz, a morte se rendeu pra sempre. És adorado pra sempre, és exaltado pra sempre. Ressuscitou, vivo está, vivo está. Senhor Deus Todo-Poderoso, e agora, Senhor, Tu receba a liberdade em nossos corações, para nos fortalecer, renovar, para nos avivar na ação, mover, agir, fluir, tratar e trabalhar do Teu Santo Espírito, vivificando, Senhor, o nosso espírito com o Teu Espírito, a fim de que haja regozijo, paz, alegria e gozo na essência da nossa alma e do nosso ser, porque foi para a liberdade que Tu nos libertou, e mediante essa liberdade, Tu nos estabeleceste como Teus filhos, remidos, perdoados, lavados, purificados, justificados, porque Cristo conquistou essa vitória para cada um de nós, e para vivermos nela, vivermos por ela, com ela e para ela, até o dia do Teu retorno, Jesus, para nos levar, a fim de estarmos contigo nas bodas, na festa,
na celebração que há de regozijar a eternidade da liberdade que Tu nos proveste, para celebrarmos essa comunhão pela eternidade, pelo século dos séculos. Que Tu encontre liberdade em cada coração, que aqueles que estão pedindo perdão porque reconheceram esta necessidade, Tu agora os tome, os lave, os purifique, porque Tu és fiel e justo para perdoar todo aquele que se arrepende, confessa e deixa. Que Tu nos purifique poderosamente pelo poder do Teu sangue, e que na comunhão da fé, na unanimidade de propósito pelo qual aqui estamos orando, Tu mova o poder do Teu Espírito, vivificando, sarando, curando, libertando, abençoando poderosamente nossas vidas, nos renovando, restaurando, resgatando. E aquele que ainda não tinha entendido o propósito maior da cruz, e nessa noite diz: eu te recebo, Jesus. Que Tu faça morada nesse coração, o torne tua habitação, e coloque na porta o título Filho de Deus, Filha de Deus. Aleluia. Por esta verdade em Ti nos regozijamos e preparamos o nosso coração para ter parte contigo, comendo do Teu pão e bebendo do Teu cálice. Os oficiais podem entrar e continue adorando, louvando e glorificando a Deus. O chão então tremeu, a pedra removeu, e nada superou o Seu amor. O Rei ressuscitou, venceu naquela cruz, a morte se rendeu. Pra sempre és adorado, pra sempre és exaltado, pra sempre ressuscitou, vivo está, vivo está, pra sempre és adorado, pra sempre és exaltado, pra sempre ressuscitou, vivo está.